Fala galerinha, que bom rever vocês e hoje com um bate-papo refletindo um pouco sobre como conter a ansiedade antes da prova. Bem, a ansiedade ela é uma característica imanente, faz parte da natureza humana. Não há como fugir da ansiedade ou do efeito que as emoções exercem sobre nós. O professor Antônio Damasio, um psicólogo, neurocientista português, trabalha que a ansiedade e as emoções, elas agem sobre nós desde os primórdios da trajetória evolutiva. Se nós formos observar o ser humano lá na pré-história, diante de uma situação de perigo na qual ele precisava caçar ou se proteger, era justamente essa sensação de medo que o cérebro associava à liberação da adrenalina para que permitisse que o homem pudesse se defender daquela sensação que o ameaçava. E aí há uma questão bastante pertinente e interessante. Seja estando diante de uma situação de perigo real, como também diante de uma situação de um perigo imaginário, que aí o nosso cérebro muitas vezes associa determinada situação como sendo uma sensação de risco, de perigo, nosso cérebro vai fazer com que o nosso corpo ele reaja e funcione da mesma forma. Então, aqueles efeitos e aquelas reações da ansiedade, como sentir as mãos trêmulas, calafrios, o coração bater acelerado, você sentir a boca tremendo, você sentir dificuldade de respirar, excesso de suor, todas essas situações, todas essas sensações que são advindas da ansiedade, elas serão sentidas em uma situação na qual nós estamos sob estresse. E isso é algo bastante comum acontecer diante de uma prova, porque você cria expectativas, muitas vezes você pode ter medo ou receio de não tirar uma nota desejada. Então, há uma série de atitudes, de hábitos ou de comportamentos que nós podemos desenvolver para que, antes da prova, nós estejamos mais calmos, mais tranquilos e aí possamos passar por aquela experiência de uma forma mais assertiva. Vejam, controlar a ansiedade e ter esse equilíbrio emocional não é algo que vai servir unicamente para um período pré-prova, mas é algo que nós vamos precisar, de fato, em diversas situações da nossa vida, principalmente quando falamos sobre a construção do nosso projeto de vida, onde precisaremos desenvolver esse autoconhecimento, repensar a nossa relação com as outras pessoas a partir de pilares como a empatia e também analisar, galerinha, como nós nos relacionamos com o contexto no qual nós vivemos. Porque esse contexto no qual nós vivemos, marcado pelas pessoas com quem nos relacionamos, pelas influências que recebemos, também podem trazer aí alguns traços do nosso projeto de vida. Por isso nós também precisamos, galerinha, estar atentos a esses tipos de situações e de realidades. Mas que tal agora nós pensarmos em algumas ações, alguns gestos no que diz respeito a controlar essa ansiedade antes da prova? E que aí você vai poder levar isso para um vestibular, um concurso, um exame seriado, qualquer processo seletivo que você venha se submeter. E aí, vamos lá? Então vamos conhecer algumas dessas dicas. Galerinha, talvez a primeira dica para controlar a ansiedade antes da prova seja compreendermos que estudar não pode ser uma coisa de urgência. Há aquelas pessoas que sempre deixam para estudar de última hora, ou deixa para entregar aquele trabalho ali faltando poucos minutos para encerrar o prazo. Há uma tendência que diante desse prazo curto, o estresse aumente e nós fiquemos mais ansiosos. De fato, talvez
o primeiro hábito, a primeira atitude que podemos adotar é entender que estudar deve ser um hábito de rotina, deve ser algo regular. Você deve ter na sua rotina, dentre tantas atividades que você realiza, um horário específico no qual de fato você vai estudar, e para isso é preciso ter disciplina e foco, para que você revise as matérias que estudou naquele dia e assim possa assimilar de forma gradual essas informações. Até porque se você não revisa, não revolta aquelas matérias ou conteúdos trabalhados pelo professor, há uma tendência que à medida que o tempo vai passando, você esquece. Esse esquecimento é natural. Há aquele esquecimento fruto da ansiedade, o famoso branco, onde na hora da prova você esquece, trava, o cérebro buga, né? Fica ali só a bolinha rodando. Mas há também esse esquecimento que é fruto do tempo, nossa memória é seletiva. Então ela vai estar ali arquivando aquelas informações que julgam necessárias. Outras informações elas são esquecidas. Então, estudar de forma regular é uma forma também de reduzir essa ansiedade e aquele sentimento de insegurança, de medo antes de uma prova. Uma outra dica, galerinha, também bastante importante, é o dia anterior à prova. Como você se organiza? Tentar dormir cedo, tentar ter uma alimentação mais balanceada, saudável, deixar para comer aquela pizza, aquele hambúrguer, aquela comida mais pesada depois que você passar pela prova. Mas aí ter essa alimentação mais saudável, mais balanceada, tentar dormir na hora certa, controlar o seu sono, também são estratégias, atos ou atitudes que podemos adotar para controlar essa ansiedade antes da prova. Ao iniciar a prova, é importante que você tente relaxar. Então, pensar em coisas positivas. Vejam, diante da prova, diante daquele clima de expectativa, seu cérebro pode associar com uma situação de perigo e automaticamente ele vai. Então, é muito importante nós refletirmos e pensarmos nesse momento sobre coisas positivas que façam com que nós possamos nos acalmar. Ter uma respiração diafragma, aquela respiração pausada. Isso não vai trazer uma sensação de alívio imediata, mas esse movimento repetitivo, constante, de uma respiração lenta, pode ajudar também a diminuir esse índice de adrenalina e, consequentemente, de ansiedade. E aí, uma última dica para concluirmos esse debate de hoje, talvez seja iniciar a prova pelas disciplinas que você tem mais afinidade. Há algumas pessoas que vão dizer assim, é melhor começar pelaquela disciplina mais complexa, porque eu irei gastar mais tempo, mas a nossa mente, ela é um organismo bastante inteligente e ela traça estratégias de defesa. Então, se você iniciar a prova pelaquela disciplina ou conteúdo que você tem menos afinidade, há uma tendência que você fique mais estressado, enxergue aquela situação como de perigo e você queira fugir dali ou queira terminar a prova rápido porque você não está aguentando mais aquele momento. Mas se você iniciar a prova por uma disciplina que você tem mais afinidade, há uma tendência de enviar uma mensagem positiva para o seu cérebro, elevar a sua autoestima, e aí quando você for para aquela disciplina mais complexa, você se sentirá mais seguro e confiante para o decorrer daquela avaliação, daquela prova. E aí, galerinha? Gostaram das nossas dicas, dessa reflexão de como lidar com a ansiedade e se preparar bem para as provas? Espero que eu tenha ajudado vocês e vejo cada um no próximo encontro. Se cuidem, grande abraço!